A graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é pastor Welson. Quero abençoar a sua vida com uma palavra de Deus hoje. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, do verso 1 em diante, conta a história de um homem chamado Lázaro, a quem Jesus o amava. Então, Jesus vai para a aldeia adiante, Lázaro fica enfermo. As suas irmãs mandam chamar e diz, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. E Jesus diz, fica parado no mesmo lugar. Jesus não se move. Jesus não vai até a aldeia naquele momento. Jesus continua ali e eles falam, mas a enfermidade é para a morte. Jesus diz, a enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Isso é tão importante para mim e para você. E eu quero ler com você aqui o texto de 8, diz assim, disseram-lhe os seus discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejá-lo e voltar para lá, respondeu Jesus. Por quê? Agora Jesus decidiu. No quarto dia que Lázaro estava morto, Jesus decide ir lá. E ele diz, não são 12 horas o dia? Se alguém anda de dia, não tropeças, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia depois e acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então disseram os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles suponham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Sabe, aqui algo muito importante aconteceu aqui. Jesus está dizendo que está indo para ressuscitar Lázaro. E ele falou assim, muito melhor que eu não estivesse lá, porque agora vocês vão ver um milagre ainda maior. Muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito e da nossa forma. Mas Jesus tem o jeito dele, a forma dele e o tempo dele. Para eles, depois de 4 dias, não tinha mais chance de Lázaro reviver. Porque já está morto, já está se decompondo, mas Jesus tinha um milagre para fazer. No versículo 16, Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, os condiscípulos, vamos também nós para morrer com ele? Tomé aqui está com medo, porque Jesus estava jurado de morte e agora ele vai junto para morrer também. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. E a Bíblia diz que havia 4 dias. E aí, quando ele chega, a sua irmã chega até ele. Sua irmã vai correndo ao seu encontro. No versículo 22, no versículo 21 diz assim, pois Marta a Jesus disse, Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas bem sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Então Jesus declarou, teu irmão há de ressurgir. E ela respondeu, eu sei, replicou Marta, que na ressurreição dos mortos, no último dia, ele vai ressuscitar. Então Jesus olha para Marta e diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisso? Olha o que Jesus está dizendo aqui. Sabe, Marta, ela está presa em 2 lugares da vida dela. Ela está presa no seu passado, porque já aconteceu, Lázaro já morreu, e ela diz ao Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes você já falou para o Senhor, quantas vezes você já reclamou falando, se o Senhor estivesse aqui, eu não tinha perdido o emprego. Se o Senhor tivesse me amado, eu não tinha perdido meu ente querido. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, a minha vida seria diferente. Se o Senhor me amasse de verdade, ninguém tramava contra mim. Se o Senhor me amasse conforme todos dizem, a palavra até diz, como? Eu não seria abandonado. Se o Senhor me amasse, eu não passaria pelo deserto. Quantos questionamentos nós fazemos a respeito do Senhor? Porque muitas vezes nós estamos presos no passado, naquilo que já passou, naquilo que já passou. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando Jesus diz para Marta, Marta, eu sou a ressurreição, ele diz assim, o seu irmão vai ressurgir, ele vai ressuscitar. Então Marta já vai para um outro extremo, ela sai do passado e ela vai para o futuro. Então ela diz assim, eu sei que no último dia, na ressurreição dos mortos, o meu irmão vai ressurgir. Eu sei que ele vai ressuscitar. Então ela sai do passado e vai para o extremo do futuro. Mas o que eu quero te dizer aqui hoje? Ela esqueceu que ela estava vivendo o momento presente. E Jesus não estava falando nem do passado e também não estava falando do futuro.
Jesus simplesmente estava mostrando para ela o que iria acontecer no presente. Sabe, muitas vezes nós temos um pouquinho de dificuldade de crer que Jesus pode mudar uma situação irreversível. Um morto de 4 dias era impossível reviver. Mas Deus que nós servimos, Jesus que nós cremos, Ele é o Deus do impossível. Então o que Ele faz? Me leva até lá no sepulcro. E levaram Jesus até lá. E o Senhor disse, remova a pedra. E a pedra foi removida. Então o Senhor dá um comando. Apenas uma palavra de Jesus pode mudar a morte que você está vivendo. Pode tirar o medo do seu coração. Pode tirar essa angústia que você está vivendo, a síndrome do pânico, a depressão, a vontade de se matar ou de morrer. Uma palavra de Jesus. Então Jesus só dá uma ordem, libera uma palavra. Lázaro, vem para fora. Simples assim. Antes de Jesus dizer Lázaro, vem para fora, Jesus diz, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor me ouve. Em outras palavras, Jesus está dizendo, graças eu te dou, porque o Senhor me ouve e me responde. E aí ele dá uma ordem, Lázaro, vem para fora. Aquilo que era impossível aconteceu no momento que Jesus chegou. A morte que havia ali tomado conta de Lázaro, teve que entregar Lázaro de volta. E ele sai para fora. E ele sai andando e ele ressuscita naquele momento, depois de 4 dias. Sabe, meu irmão, eu não sei quantos sonhos seu foi perdido. Eu não sei quantos sonhos seu já mataram com palavras, com situações, com circunstâncias. E você desistiu de sonhar. Você desistiu de crer, mas eu quero te dizer hoje, o mesmo Jesus que lá atrás ressuscitou Lázaro, é o mesmo Jesus que muda a sua história hoje. É o mesmo Jesus que ressuscita os teus sonhos hoje. É o mesmo Jesus que te dá a cura hoje. É o mesmo Jesus que restaura o seu casamento hoje. É o mesmo Jesus que te liberta das drogas hoje. É o mesmo Jesus que te liberta da bebida hoje. É o mesmo Jesus que dá sentido para a sua vida que está sem sentido. É o mesmo Jesus que tira você da depressão. É o mesmo Jesus que tira todo o peso e opressão das suas costas. É o mesmo Jesus com apenas um comando. Ele diz, vem para fora. O que ele está dizendo? A morte não pode segurar aqueles que é dele. Se a morte não pode segurar, a depressão também não pode segurar. A doença também não pode segurar. A confusão também não pode segurar. Porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer dar um fim nessa angústia que você está vivendo. E Ele quer mudar a sua vida e o seu casamento. Quer mudar a sua realidade. Basta você clamar a Ele e dizer, Senhor, o Senhor fez na vida de Lázaro. 4 dias era impossível. Muda a minha vida, muda o meu casamento, muda a minha casa, muda os meus sentimentos, muda o meu coração. E Ele está de braços abertos para mudar a sua vida. Ele ama você incondicionalmente. E a palavra de hoje para você é, sai dessa caverna e vem para fora viver tudo aquilo que Jesus tem para você. Deus te abençoe, fica com Deus, em nome de Jesus.